em Gênesis 3. Você vê a conversa do diabo com Eva. E ele chegou para ela fazendo o quê? Citando a palavra de Deus. Dizendo, disse a mulher, é assim que Deus disse, né? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher concordou com ele, porque era verdade. Deus havia dito. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, aí entra só uma pequena alteração na frase de Deus. Ele disse, certamente não. Ele acrescentou, só não. Certamente não morrereis. Só uma mudancinha. Você sabe, uma mentira ser boa, ela tem que ter 99% de verdade. Se alguém vir te contar uma coisa tão absurda, você não acredita. Agora, se conta uma coisa que realmente aconteceu, que é verdade, mas só um detalhezinho que muda, passa despercebido. E foi mais ou menos o que aconteceu com Eva. Ela descreu da palavra de Deus. E o resultado foi justamente o que Deus disse que haveria de acontecer: morte. Morte significa separação de Deus. Observe que Eva conhecia Deus. Não é que Eva era ignorante, não. Ela tinha experiência pentecostal muito mais forte do que eu e você temos. Muito mais forte do que os apóstolos tiveram no Pentecostes. Adão e Eva viam Deus e conversavam com Deus face a face. Que companheirismo. Ela conhecia. Ela sabia o som da sua voz, do El Shaddai. Ela sabia. Mas ela ouviu outra voz. E o problema dela foi que ela parou para ouvir. Então não pare para ouvir outra coisa. Não pare para experimentar, para ver se é verdade. Se aquilo te injetar dúvida, você está acabado. Como Eva. E eu te digo, meu irmão, nós não somos melhores do que Eva. Eva era assim, era perfeita. Deus havia criado ela. Estava ali perfeitamente. Sua faculdade mental era muito melhor do que a nossa. Seu corpo físico era muito superior ao nosso. Se Eva caiu na conversa do diabo, quanto mais nós estamos em perigo. Nós não somos melhor do que nossa mãe Eva, né? Então veio uma interpretação e Eva caiu na conversa do inimigo, na conversa de Satanás. Jesus ele diz em João 10, 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me reconhecem e elas não seguirão a um estranho. Você não precisa entender tudo que há de falsas doutrinas, todo ensinamento errado que existe no mundo. Você só precisa entender, sim, do verdadeiro. Você não precisa saber um técnico que examina notas falsas. Ele não precisa saber todas as notas falsas que existem no mundo. Não, ele precisa conhecer a nota verdadeira. O que for diferente da verdadeira é falsa. Então, se você conhece a mensagem como ela é, a palavra de Deus como ela é, e aceita ela como ela é, o que vir diferente disso é falso. Não ouça, deixa de lado. Isso não é para mim. Por quê? Porque você tem o que é verdadeiro. Você conhece. E conhecê-lo é vida. Não é o quanto você entende de teologia, mas é conhecê-lo em uma experiência com Deus. E essa experiência, esse Espírito Santo em você, é quem te guia, é quem te dá o norte, é quem dá o sentimento, o entendimento de que aquilo é falso, de que aquilo é errado, daquilo vem do inimigo. Como Paulo disse, ainda que um anjo viesse, um anjo de luz, viesse e trouxesse outro evangelho. E por que Paulo disse isso? Porque realmente são anjos de luz que trazem doutrinas falsas. E são tão parecidos que poderiam enganar até o escolhido. Agora, o diabo não vai vir com algo
contrário à nossa fé, ou contrário à palavra de Deus. É só um detalhezinho. É bem igualzinho. Ele quer ser igual a Deus. Então ele tem uma mensagem parecida com a de Deus. O diabo de verdade, irmãos, eu digo, ele é crente. Ele gosta de vir na igreja. Essas pessoas que estão em vícios, em problemas, em dificuldades no mundo, esses são escravos já. Eles não têm o entendimento que você tem. E você nunca vai ser enganado daquela forma como eles são. Mas o diabo de verdade, aquele anjo de luz que vem para enganar, ele é religioso. E ele sabe a Bíblia de cor e salteado. E se ele puder te fazer descrer. Um dia, assistindo uma pregação em aleatório, assim, de alguém denominacional, começou a rodar e a gente vai assistindo, falava sobre o Salmo 91. E aquele pastor estava pregando que o Salmo 91 não era inspirado. Pregando contra a Bíblia. E você conhece bem o Salmo 91, não é? Quantas bênçãos de Deus são requeridas ali? Mas a lógica e a ótica daquele homem era contrária, era levando as pessoas a descrerem no que estava ali. E aí se cumpre a palavra. Porque em Apocalipse diz que seriam verdadeiras sinagogas de Satanás. Sinagoga é igreja, igreja do diabo. Pregando contra a Bíblia. Levando a pessoa a descrer. Se você, volta a pergunta, né? Se você descrer do Salmo 91, quem é que ganha? Quem é que lucra com isso? O diabo. Daí ele pode entrar na sua casa e fazer o que quiser. Mas quando você se firma nas promessas que estão naquele salmo, você lê aquilo e você diz, eu creio. Aquilo põe uma barreira e o diabo não pode entrar. Então, a estratégia do diabo é essa. Mas os filhos de Deus, eles reconhecem quem eles são. Eles reconhecem onde estão firmados. E é aí onde você tem que se estribar. É onde você tem que se firmar. Não no seu próprio entendimento, não no que alguém disse, mas você mesmo tem que conhecer.